tarde a todos. Estamos começando hoje mais uma live aqui direto da Molton Solutions. Uma live que a gente realiza com o maior prazer todas as tardes, noites, de acordo com o horário de disponibilidade dos nossos convidados. E hoje, mais uma vez, a gente vai ter o maior prazer de bater um papo nessa live com o nosso querido amigo Rodolfo Marques. Rodolfo aí é um mestre e doutor em ciências políticas, é o nosso grande amigo, grande parceiro, amigo de faculdade. E na semana passada nós criamos essa live para a gente falar um pouco sobre esse cenário político. E acabou que foi tanto assunto que a gente resolveu criar esse segundo momento, né? Raquel entrando aqui com a gente, o Rodolfo já está chegando aqui na live, e aí a gente vai dar continuidade hoje no nosso cenário político, hoje falando um pouco mais da economia do nosso estado, né, os reflexos da pandemia no mercado, na geração de emprego, renda. Eu sei que a gente foi muito afetado nesse mercado, muita gente perdeu emprego, muitas empresas que fecharam, ainda continuam fechadas. E a gente vai conversar para tentar desenhar esse cenário, né? Tentar buscar algum cenário otimista, né? Tentar, sei lá, imaginar alguma alternativa que seja coerente. Ontem nós batemos um papo muito produtivo aqui na nossa live com o Sebastião Campos, e a gente vai também tratar sobre esse assunto com o Rodolfo, né? Boa tarde, Rodolfo Marques! Boa tarde, meu caro Zé Maria Vilhena, um grande prazer estar aqui ao seu lado, acompanhando aqui essa nossa discussão e pretendemos fazer o melhor possível, né? Saudando aí todo o trabalho que a Molton vem realizando, né, de mobilização social e, claro, discutindo assuntos que são importantes para a nossa sociedade e para o nosso atual momento, né? Pois é, Rodolfo, muito bom. A gente tem visto aí, tem acompanhado você também, um cara super atuante aí na internet, e a gente tem percebido, né, Rodolfo, muita movimentação, muita expectativa que se gerou aí com esse embrião, eu diria assim, desse novo respiro do mercado com a reabertura gradativa de alguns segmentos aí do comércio, né, Rodolfo? Ontem nós tivemos um papo aqui super produtivo com o Sebastião Campos, nosso parceiro, nosso amigo lá da Federação do Comércio, SESC, SENAC, SEBRAE, que traçou um cenário atual, né? A tragédia da pandemia, o que deixou de sequela, né? A gente sabe que ainda nós vamos ter essas feridas para curar durante um bom tempo, mas nós falamos muito sobre esse potencial do mercado do Pará, principalmente, né, como uma das grandes economias aí do país. Antes da pandemia, nós estávamos aí em 12º lugar em termos de geração de PIB, enfim, né, representatividade da economia do Pará no Brasil. Mas a gente sabe que, talvez nesse momento, Rodolfo, eu queria começar com você, pegando esse gancho ainda que está bem recente do Sebastião, com essa questão do Pará enquanto gerador de divisas econômicas para o Brasil, e que por muito tempo nós fomos tirados, não foi dado o devido valor a isso. A gente falou um pouco sobre a Lei Candir ontem, que ainda é uma coisa a se discutir, né? Tem ainda encaminhamentos que foram dados, porque a gente sabe do poderio que o Pará tem em termos de geração, né, mineral, né, e que grande parte desse recurso não ficava no Pará, e talvez agora, dentro dessa questão de que os estados vão ter que buscar sua autossustentação, né, vão ter que gerar essa sua riqueza para reaquecer esse seu mercado. Talvez o Pará tenha aí um caminho importante nesse cenário econômico, você não acha, Rodolfo? De fato, Zé Maria, um assunto extremamente relevante, né, que está em evidência. Acompanhei parte do papo ontem seu com Sebastião Campos, né, foi um debate bem interessante.
E o primeiro ponto é a questão do modelo, né? O modelo que o Pará adotou outrora e vem adotando mais recentemente. Historicamente, o Pará tem o conceito de ser uma província mineral, principalmente pelas suas grandes riquezas, né? Já tivemos o ciclo de ouro em Serra Pelada, a produção de ferro, do minério de ferro na região de Carajás, no sul e sudeste do estado do Pará, a produção de bauxita também é extremamente relevante como uma fonte, né, de recursos, porque a bauxita é a matéria-prima para você produzir a alumina e o alumínio, né? E também uma grande riqueza do ponto de vista agrícola, né? O agronegócio. Anteriormente, numa agricultura mais familiar, né? Mais primitiva, digamos assim, do ponto de vista da infraestrutura, e agora, há algumas décadas, de uma maneira mais industrial. Do ponto de vista industrial, para pegar esse gancho também, o Pará também vem ampliando a sua atividade, principalmente no interior do estado. Belém, por exemplo, é uma cidade que tem uma característica mais, como o Sebastião até ressaltou ontem, mais voltado para o chamado setor terciário da economia, né? O comércio e os serviços, exatamente porque nós temos uma grande quantidade de servidores públicos, temos um grande espaço para os prestadores de serviços, né? Consultores, professores, advogados, médicos e tantas outras categorias profissionais, e também o comércio. O comércio talvez tenha sido mais afetado por essa crise que nós estamos enfrentando, né? Com a economia, o Brasil, o mundo vão passar por uma grande recessão, já estamos mergulhando nessa recessão, e o comércio, né, é o que todos os números indicam. Interessante o dado que você apresentou, né? O Pará ocupando até então a 12ª posição. O comércio ele vai reforçar principalmente essa questão da queda, porque muitas empresas tiveram que fechar as portas, fala-se em perda proporcional aqui no estado do Pará em até 40% dos empregos, né? Queda também nas vendas, enfim, um modelo que vai precisar ser repensado, Zé. E claro que quando há uma reabertura, mesmo que gradual, em um contexto em que nós ainda estamos enfrentando a pandemia, não só faz com que pensemos em novos modelos, em novas estruturas, mas também chama atenção com todo o temor que essa reabertura ainda tem inerente em si. E Rodolfo, a gente também acho que é importante registrar para a gente começar a tentar traçar um cenário possível de reação diante de tanta sequela de perda de postos de trabalho, tanta sequela de perda de fechamento de empresas, micro e pequenas empresas que foram mais afetadas. E também a gente percebe que a ajuda é muito demorada. Eu não digo que é uma ausência total, que também não vamos generalizar, mas nós percebemos que o país, enquanto federação, demorou muito a reagir, né? Então, isso talvez tenha sido um fator predominante para o agravamento maior, não só da crise sanitária, mas da crise econômica. Também levando em consideração, nós já falamos sobre isso em outros momentos, que não houve uma unidade na condução, não houve um líder, não houve uma pessoa que tentou conduzir de uma forma coerente a visão política do país, quer seja na área de saúde, quer seja na área da economia, e isso também fez com que todo o mercado ficasse só, né, totalmente à mercê de políticas que tentaram, de alguma forma, dar um suporte, como os R$ 600 para todos os trabalhadores formais e informais, as ajudas para as micros e pequenas empresas que até hoje não saíram, a questão da provável desburocratização de acesso a crédito pelos bancos, que também até agora não saiu. Quer dizer, foram uma série de promessas que se sucederam, mas que até agora não se transformaram em realidade. Então, o dinheiro não está girando, não adianta. Ontem a gente fez essa crítica de que o comércio está aos poucos abrindo seus segmentos, mas as pessoas não têm dinheiro na mão para estar movimentando esse mercado, né, Rodolfo? Então, isso ainda tem um colapso muito complicado nesse momento. Exatamente. Muito se falou, principalmente no contexto em si da pandemia, né, das grandes dificuldades que foram enfrentadas, que ainda estão sendo enfrentadas, exatamente essa questão de que, com a circulação restrita,
só saía, só deveria sair realmente quem, por exemplo, dependesse da venda, né, do processo informal, né, quem fosse pequeno e microempreendedor, ou mesmo vivesse no mercado informal. Só que o que aconteceu? Como houve a retração geral e não houve esse suporte, né, até se foi anunciado, o governo federal fez um anúncio formal e na terceira ou quarta semana da quarentena de que haveria uma ajuda, inclusive um apoio para que o micro e pequeno empresário pudesse ter um suporte financeiro para manter os seus empregados. Só que muitos deles não tiveram como manter, não tiveram como receber essa ajuda a ponto de manter os seus funcionários, tiveram que demitir, né? Muitas empresas acabaram fechando as portas por falta de estrutura. Imagine-se assim, né, Maria, por exemplo, uma pequena lanchonete que, de repente, não teve sequer a estrutura de montar um serviço de entrega em domicílio, né, que o ganho, basicamente, era naquele contato presencial. Não teve uma estrutura, não teve uma condição financeira sequer de investir em uma revitalização do negócio, né? Então, imagine-se assim, outros negócios também. E dentro desse processo, por mais que o comércio esteja reabrindo, há um problema duplo. Primeiro, né, o desconforto, né, que existe em relação a este retorno. Então, as pessoas ainda estão com medo, tem muita gente que está com medo, né, de só sair mesmo quando for extremamente necessário, né? Então, há uma previsão nessa quinta-feira de reabertura do chamado grande varejo, em shoppings, com acesso restrito, mas vai haver a reabertura, né? Falo-se também em reabertura de outros centros importantes, mas além do medo, é isso que você falou, né? As pessoas estão priorizando os gastos emergenciais, estão priorizando a questão da alimentação, né? Estão priorizando a questão da moradia propriamente dita, entre pagar um aluguel, né, e ir ao comércio, você vai optar por pagar o aluguel. Entre você ter as suas refeições tranquilamente, né, e não ter assim, e passear para comprar alguma coisa, você vai preferir certamente ter as suas refeições naquele dia ou naquela semana. Então, houve uma retração, a gente não viu o suporte, e isso que você falou, Zé, é extremamente importante, essa questão do chamado Pacto Federativo, que tem a ver com a questão da Lei Candir, né? Dos repasses que os estados precisam dar para a União, quando, na verdade, os estados precisam receber da União, exatamente porque comunidades federativas que têm um acesso limitado a determinados recursos, essa parceria entre a União, estados e municípios é extremamente importante. Então, os estados vêm sofrendo muito. Inclusive, houve uma reclamação, acompanhei uma reclamação junto ao Poder Legislativo para pressionar o Poder Executivo a fazer os pagamentos, fora a questão da ajuda propriamente dita para a questão da Covid-19, né? A questão dos respiradores, né? Há quase 3 semanas nós estamos sem um ministro da saúde efetivo, temos um ministro interino que não é da área da saúde, não, um general que não é da área da saúde, e temos um cenário, Zé Maria, em que a gente acaba mergulhando muito mais no debate político, né? O debate político ele é importante, mas nesse momento, a demanda pela questão da recuperação diante da pandemia e o suporte econômico para quem gira a máquina nos estados e municípios já seriam, na minha leitura, muito mais relevantes. Agora, Rodolfo, também nós percebemos, e ainda é muito visível, que esse setor terciário do mercado, ele não foi beneficiado, não vamos falar dessa forma, mas talvez tenha sido o que conseguiu ter tanto o atendimento por conta do isolamento, né, que foi o setor de serviços, quanto um setor que conseguiu manter até certo ponto uma receita, fez girar o mercado, né, por conta desse isolamento das pessoas dentro de suas casas, e acabou que esse setor de serviços ele foi fundamental nesse processo aí de transição, né, Rodolfo? No entanto, também a gente precisa deixar claro que se isso não se resolver logo, esse setor também pode ser atingido por conta da falta de insumos, né? Porque o mercado talvez não vá conseguir, por muito tempo, ter esse processo recessivo para atender esse setor de serviços, que eu acho que ele foi fundamental nesse processo aí de transição. No entanto, eu acho que, em que pese que ele seja presente, que ele esteja presente,
ele pode ser talvez um reflexo no mercado, porque ele conseguiu rapidamente se adaptar à questão da tecnologia, porque já via isso como uma tendência, né? E aí a gente entra nesse debate da tecnologia, porque eu acho que dentro desse processo da retomada da economia, não tem como deixar à margem o debate da inserção total, né, das vendas online, das redes sociais, da comunicação, dos novos mercados que a tecnologia abriu, né, da diminuição das fronteiras de conhecimento, da troca, é a educação com um novo formato, né, das escolas agora trabalhando totalmente à distância, até porque não tem essa ainda uma perspectiva da retomada desse relacionamento físico, né? E quer dizer, tudo que era ainda como profético, tudo que era ainda como tendência, nesse momento foi tudo muito precipitado e acabou que isso hoje é fundamental nesse processo da engrenagem da máquina econômica e financeira do país, não é não, Rodolfo? De fato, não houve um planejamento, claro. Quem imaginava que a pandemia chegaria desta maneira, né? Então, não houve uma preparação, mas durante o processo, com toda a crise, né? Na crise é que a gente exercita muitas vezes a questão da criatividade. Houve algumas boas soluções, mas na maioria dos casos houve problemas, né? Houve uma diminuição de arrecadação, diminuição de possibilidades, falta de suporte financeiro por parte do Poder Público Federal, né? Do Poder Executivo Federal, também há uma questão de dissonância na informação, isso também é extremamente importante, né? Quando a gente ouve discursos diferentes, isso gera uma confusão. Quando a gente vê o presidente da República se pronunciando de um jeito e os governadores se pronunciando de outro jeito, o prefeito, às vezes, numa terceira via, isso gera um incômodo, né? Isso gera, de fato, uma instabilidade do ponto de vista do comportamento. E os serviços que acabam sendo fundamentais para fazer gerar o processo, e nós temos vínculo, né, com dois serviços que são extremamente importantes, a educação e a cultura, que nós até conversamos semana passada, né, são questões que precisam andar juntas, mas que têm suas características próprias, né? Então, a educação passando por um processo de reinvenção, né, na questão do estudo online, da discussão online, na possibilidade de você ter as aulas propriamente ditas, e, por outro lado, a cultura também precisando se reinventar, né? Então, cinemas fechados, os teatros sem a possibilidade de aglomeração, e esse cenário todo, né, de fato, gera um desafio muito grande para que se possa enfrentar com muito. Como temos também uma falta de um fomento maior, tanto a estrutura educacional quanto a questão da produção cultural, na verdade, vai voltar mais uma vez para que os empreendedores, para que profissionais que realmente têm interesse em investir em produção cultural o façam. Mas eu vejo também, infelizmente, uma dificuldade até para isso, né? Você conseguir parceiros comerciais que incentivem a produção de eventos culturais, a gente vai ter muita dificuldade nos próximos meses. Até porque, por exemplo, né, nós semana passada falamos um pouco também sobre o futebol. Até porque, por exemplo, em relação à questão cultural, né, cultura muitas vezes é associado ao contexto das aglomerações. A semana passada, em que tinha alguns produtores culturais acompanhando a gente, e nós identificamos. Para uma dupla sertaneja, para um cantor famoso, é fácil, entre aspas, você fazer uma live, ter um grande patrocinador, fazer fácil os custos daquela produção, mas para quem, de repente, não tem uma estrutura, ou quem não sabe embalar a venda dos seus produtos e dos seus serviços, as dificuldades vão ser ainda maiores, ainda mais em período de recessão. Só registrando, Zé, antes de devolver a palavra para você, o nosso amigo, professor Marcelo Mendes, ele está conosco aqui, nós vamos articular para bater um papo com ele também, ele bater um papo comigo, bater um papo com você. Boutique Las Rodas está conosco, a advogada Gabriela Arruda Barata, né? A Ariana Simões Martins, que é minha amiga, foi colega de Santa Rosa, a Carla Rocha, ela atualmente está em Fortaleza, se não me engano, ela é minha amiga, já trabalhamos juntos aqui em Belém, ela é de Macapá, mas
ela acredito que esteve em Fortaleza. Agora é a Fabiana Lassans, também Jorginho Gomes, o Jean Correia, o Raul Góes e a Cláudia, advogado, também está conosco, além da Raquel. Nós temos uma plateia bem legal, Zé, para continuar esse papo e, claro, fazer reflexões sobre o cenário político e econômico aqui no nosso estado. Grande abraço aí ao professor Marcelo Mendes. Eu vi que vai rolar uma live bem interessante aí sobre coach, enfim. Com Alexandre Berg. Acompanhando também. Isso. Agora, Rodolfo, eu queria aproveitar esse gancho dessa questão do perfil. Você falou do perfil do povo da cultura, da questão da educação, e voltando ao tema das nossas lives, que é o cenário político. Nós percebemos que hoje houve uma total ruptura e uma total desconstrução da imagem do que seria a figura de um gestor público na condução de um país. Isso foi totalmente desconstruído e, enfim, é lamentável o que a gente está percebendo. E, por conta disso, há todo por osmose, todo um reflexo na sociedade, né, que acabou tendo uma reação, e a gente está tendo, por conta também da internet, por conta também das redes sociais, acabou tendo um empoderamento maior de opinião, de um senso crítico das pessoas, que acho que isso é importante. Essa organização da sociedade, que até então ela era muito física, né, de vamos para a rua, e os movimentos que eu acho que a gente precisa continuar, isso nunca vai ser substituído, essa massa humana aí para a rua, porque mostra a sua força, mas a gente percebe que essa massa humana acabou tendo um canal que é a internet, que são as redes sociais, e que ela acaba tendo um empoderamento de informações e uma cobrança nesse processo crítico. No entanto, eu queria voltar um pouco a essa questão aí, já que hoje o nosso tema é economia, de também trabalhar um pouco essa questão crítica, de talvez a gente precise reagir e se apropriar e brigar e lutar com as armas que a gente tem na mão. Porque a gente percebe muito, fazendo aí uma analogia, um recorte com a área da cultura, que foi uma das grandes afetadas por esse processo pandêmico e de isolamento social, e como você lembrou muito bem, fechamento de bares, teatros, restaurantes, pontos que eram de escoamento dessa produção, e hoje não estão. Mas a gente percebe que outro dia, conversando aqui nessa live com o Ná Figueiredo, havia um distanciamento muito grande ainda, havia uma falta de uso dessas ferramentas, havia ainda naquele momento antipandêmico uma miopia nessa visão mais empreendedora desse público, né, de tratar a sua produção como produto e ter isso, o mercado como escoamento. Então, talvez a gente precise, nesse momento de ruptura, fugir, quebrar um pouco dessa visão mais romântica da produção artística e tentar trabalhar mais como produto mesmo e usar esses canais de comunicação, né, para estar escoando isso e gerando divisas econômicas, porque a gente percebe que hoje havia só uma crítica às pessoas na internet que eram seguidores e eram formadores de opiniões, enfim, né, os youtubers da vida, e que acaba que hoje a gente percebe que qualquer bom trabalho de qualidade, quer seja na música, quer seja no teatro, na fotografia, ela pode se apropriar desses canais que têm retorno financeiro, né, para poder também ter uma economia nesse processo de produção artística. Então, talvez a mensagem que a gente deixa dentro dessa avaliação é que as pessoas, nesse momento de isolamento, como você colocou, a gente precisa repensar, a gente precisa se recriar, a gente precisa ir lá dentro do nosso processo criativo e nos perguntar: qual é o meu potencial? O que eu posso fazer? Porque dinheiro todo mundo está precisando, emprego todo mundo está precisando, mas quem nos dava emprego também está sem a sua empresa, né? Quem nos gerava recursos de serviço também está sem recurso para nos contratar. Então está todo mundo no mesmo barco nesse momento. A economia estagnada, mas a gente precisa reagir de alguma forma e precisa contribuir no processo de mudança, eu vejo dessa forma. De fato, Zé. E essa mudança, é claro, ela parte de um processo individual ou de processos individuais, as pessoas precisam atuar em relação a isso, mas há uma essência, né, que a gente precisa resgatar, que é a participação do poder público, né? O poder público como um promotor desses processos, como um organizador desses processos. Por exemplo,
em nível federal em que vem vendo uma grande discussão. Primeiro, a cultura ela foi perdendo espaço do ponto de vista do tratamento com que o poder público federal vem tratando o assunto. Então, já teve o status de ministério, posteriormente se encaixou aí com uma secretaria, né, a Secretaria de Cultura, eventualmente vinculada diretamente à Presidência da República ou vinculada ao Ministério, por exemplo, da própria Educação ou o Ministério da Cidadania, e aí você tem uma secretaria que tem todo um caráter político. Nós tivemos os episódios lamentáveis envolvendo a gestão da Regina Duarte, toda a confusão. Mais recentemente, a gente está discutindo aí a questão do racismo, com aquele episódio horroroso que aconteceu lá. É um absurdo. É um absurdo, né, com George Floyd em Minneapolis, nos Estados Unidos. A gente vê manifestações do Sérgio Camargo, presidente da Fundação Palmares. Então, a gente vê uma gestão cultural extremamente desorganizada em relação a isso, né? E isso, claro, cria todo... Aí a gente vê uma gestão também que questiona todos os processos referentes à Lei Rouanet, que é uma lei extremamente importante para a produção cultural, né? A Lei Federal de Incentivo à Cultura. E isso gera um efeito dominó, né? Exatamente porque há essa instabilidade para que você efetivamente apresente um projeto. Há um outro detalhe também, né, Zé? Você que trabalha com... Você trabalhou em vários lados, né? Mas sempre com a questão da produção cultural, você já esteve, já fez parte, né, de uma organização social, também já gerenciou estruturas do Sistema S, foi e é empreendedor. Então, você sabe exatamente como a produção cultural ela é uma cadeia em que todas as partes precisam funcionar bem. Se um ou dois pontos dessa cadeia funcionam mal, o processo todo pode ser prejudicado. E é isso que a gente vem vendo, né? Então, por exemplo, eu vejo que no mercado paraense nós temos bons empreendedores, temos bons produtores culturais, temos ótimos artistas, mas muitas vezes falta um suporte maior do ponto de vista das leis de incentivo à cultura, um suporte maior da gestão em si para dar apoio a esse tipo de produção e, claro, ver isso como um negócio, né? Deixar de ter aquela questão de abnegação ou do mercenato ali do século XVI, XVII, né? Mas pensar nisso como um produto mesmo, no contexto da indústria cultural, da cultura como mercadoria, né? Na embalagem desse produto para chegar com boa qualidade. Então, essa cadeia, ela precisa ser repensada, até porque, como a gente vai ter uma grande retração, já estamos tendo, mas vai ser mais evidente uma grande retração do ponto de vista econômico, os problemas tendem a ser maiores. E mais do que criatividade, a gente vai precisar de cobrar das autoridades para ter apoio do poder público. E, Rodolfo, eu queria aproveitar essa construção desse cenário super importante que você traçou do cenário da produção cultural, essa crítica ao processo da indústria cultural, que é um tema muito importante para a gente debater, mas eu queria resgatar um pouco, como você colocou aí na palavra essência, a essência, talvez, dessa miopia da apropriação do poder da cultura, lamentando mais uma vez essa falta de visão do poder público, né, de nesse momento ser desastrosa, principalmente em relação à cultura, desde que assumiu, acabou com o Ministério da Cultura e depois criou apenas a Secretaria, que se sucederam por gestores, né, que foram um desastre total, né, até aí a Regina Duarte, que também, cadê Regina Duarte, que também não fez nada, e foi mais uma que saiu, e aí a gente também, mais uma vez, fica à mercê disso, voltando para a expectativa do poder público, mas é como eu falei, eu acho que a gente precisa continuar insistindo nesse senso crítico, usando canais de comunicação, redes sociais, se apropriando cada vez mais dentro desse contexto da cobrança do papel do poder público nesse sentido. No entanto, eu queria trazer um outro elemento a esse cenário, que é um elemento super importante nesse processo de transformação, que é a indústria da educação. Eu acho que a indústria da educação hoje ela é fundamental nesse processo de recriação do novo pensar, né, recriação do novo mercado, porque também a educação, assim como a cultura, existem lados obscuros no processo dos interesses, né, do modus operandi do processo de educação.
A gente sabe que é um mercado que tem muito interesse do campo de vista privado, né? E em detrimento a isso, as escolas públicas ficam totalmente sucateadas, porque os gestores não têm interesse em manter esse sistema, né? Porque esses mesmos gestores que estão lá, que poderiam resolver a questão da escola pública, são mesmo, muitos deles, os mantenedores de grandes conglomerados privados, né, que de alguma forma concorrem nesse processo público-privado. Então, assim como na cultura, a educação também tem alguns fatores que a gente precisa discutir e pensar que ela tem que ser resolvido para algumas arestas para que a gente tenha uma educação coerente, né, uma educação que gere pessoas responsáveis, gerem pessoas que tenham esse senso crítico, né, gerem pessoas que saiam das faculdades, profissionais que, além de terem a sua formação profissional, né, de curso, independente do curso que a gente venha, mas que ela tenha, Rodolfo, eu penso nisso, ela tenha um senso ampliado de todo o processo que envolve a economia de um Estado. E a cultura, nesse sentido, ela é fundamental nisso, porque até hoje nós temos uma participação muito ínfima do PIB do Estado gerado por ações culturais. Essa indústria da cultura ela ainda não tem uma participação grande nessa geração, não é por culpa dos produtores, não é por culpa da comunidade que produz, é por falta de apropriação dessa produção pelo empresariado e pelos governos que se sucedem e não trabalham isso com uma política pública, mas eu não digo política pública só do ponto de vista de editais, de fazer festivais, né, sabe, de estar fazendo evento, que é o que a gente vê, sai gestão, entra gestão, e esse modus operandi ele continua. Não, eu penso em política pública de cultura, uma política em que o Estado se aproprie disso e o poder da que as esferas e elas trabalhem de forma transversal. Só dessa forma que a cultura vai ocupar um outro papel, que os atores da cultura vão ter um outro papel. Eles vão ter um papel importante na geração de divisas econômicas para o Estado. Mas não é o que a gente vê até agora. Nós só vemos política assistencialista de cultura. Política, agora, nesse momento, está se tentando ajudar. Ok, perfeito. Está aí a lei Aldir Blanc, que está sendo votada pelo Senado, que eu acho que ainda está sendo muito burocrático, entendeu? Que isso já deveria ter sido tomado uma decisão mais rápida. Mas é uma política assistencialista. Perfeito, é necessário, que todos nós precisamos. Quem milita com a cultura está aí sem ter sua fonte de renda para comprar alimento, para manter sua casa. Mas eu estou já prevendo, eu estou planejando, eu estou já profetizando algo que deveria ser o mais coerente, né, nessa transformação do papel da cultura como um gerador de divisas econômicas para o Estado. É o que eu penso nesse papel da cultura, Rodolfo. De fato, a cultura ela tem que ser pensada aí como uma atividade econômica, né, de uma maneira efetiva, né, como algo que é fundamental. Se a gente for buscar uma das essências do conceito, a cultura é tudo aquilo que o ser humano acrescenta à natureza. E a produção cultural, ela não só é um sinal de uma determinada geração, não só é um sinal daquele determinado grupo de artistas, daquele determinado grupo de produtores, como ele é uma forma também de vinculação econômica. Para além disso, Zé, eu penso que, como você fez uma relação muito feliz em relação à educação, nós temos no campo da educação não só as escolas digitais, né? Então você tem hoje o suporte educacional no campo da internet, principalmente, mas você tem também a educação de uma maneira mais ampla, em que a cultura ela é um ponto fundamental, né? Então, literatura, cinema, música, artes plásticas, todos esses bens culturais eles têm que ser tratados de uma profissionalizada, né? E quando a gente fala da profissionalização, é no sentido de você fazer todas as etapas da cadeia, né? Então, você pensar no aspecto criativo, né, da concepção daquele produto, daquele projeto, executar aquele projeto, viabilizá-lo financeiramente
e vender. Vender, como você falou, o festival é importante, os programas são importantes, mas tornar algo permanente, né? Então, ter um espaço permanente de exposições, ter um espaço permanente para shows, para espetáculos que se contemplem o máximo possível da pluralidade. E nesse ponto, Zé, eu penso também que um aspecto fundamental, e eu gosto muito dessa área, é a parte da comunicação, né? O funcionamento dentro das chamadas mídias, dos meios de comunicação. Divulgação em rádio, divulgação em TV, divulgação na própria internet. Eu penso também, Zé, que um dos grandes desafios, como você falamos mais cedo, né, quando nós citamos o episódio da Regina Duarte, que passou 2 meses e acabou sendo muito mais um fruto de um processo de discussão política, de briga ideológica dentro da estrutura governamental, do que propriamente alguém que poderia promover a cultura. Você citou aí a questão da Lei Aldir Blanc, né? Eu me recordo que na semana em que o Aldir Blanc faleceu, e também o ator Flávio Migliaccio, que infelizmente cometendo suicídio, né? Porque ele chegou a um grau de desespero que levou a esse ponto, né? A própria Secretaria de Cultura não escreveu uma linha, não falou nada sobre o assunto. Então, essa falta de uma percepção sistêmica de como o processo de comunicação efetivamente acontece e como essa cultura precisa ser comunicada, como as pessoas precisam ter acesso. Então, claro, alguém que dispõe de uma certa fama, de um certo conhecimento, e promove uma live, tudo muito legal, a questão das lives, das interações, né? Então, você faz na varanda, você faz na sacada, né? Você divulga aquele determinado conteúdo, faz pelo YouTube, muito bacana. Mas isso precisa ser um processo permanente, né? Porque se a gente não pensar as coisas de uma maneira sistêmica, vai ter uma minoria que vai conseguir algum sucesso e uma maioria que não vai ter o respaldo, não vai ter a condição financeira de prosseguir esse projeto. E aí, Zé, você já viveu várias experiências em relação a isso, você vai precisar, né, de empreendedores que continuem fazendo essa roda girar. Mas só que vai ter um momento que esses produtores, que esses empreendedores não vão estar mais lá. E aí? Vamos parar com a produção cultural? Não faz nenhum sentido, né? Rodolfo, eu acho que eu pegando um gancho aqui, uma deixa, você acha que colocou de uma forma perfeita essa coisa da cadeia produtiva da cultura, já que a gente está enveredando para essa análise do mercado de produção cultural. Mas, assim, 2 coisas importantes que você colocou. As etapas da cadeia produtiva da cultura, a questão dos espaços permanentes para fazer a difusão disso, né? Isso tudo cercado por um trabalho, uma base sólida de comunicação, que também não adianta a gente produzir algo esplêndido, magnífico, se as pessoas não sabem disso. Mas eu também vou fazer uma outra colocação, uma contribuição nesse cenário, que é a questão da formação de plateia. A formação de plateia, para mim, ela é super importante porque ela está ligada direto à questão do consumo, ela está ligada diretamente à questão da percepção, né? Ela está ligada diretamente à questão da identificação com aquele determinado produto. E a gente que já passou aí, como você colocou, por algumas instituições públicas e privadas de cultura, a gente percebe que há um distanciamento, Rodolfo, muito grande, né, entre o que a mídia de massa, vamos colocar assim, né, o que os veículos de comunicação de massa conseguem trazer até esse público e o que de fato é a representação dessa comunidade, né, o que é a cultura de raiz, o que é a cultura popular, o que é o que é a produção que tem uma representação dessa comunidade. Então a gente percebe que a falta desse fechamento desse ciclo da cadeia produtiva tem ainda uma engrenagem, são várias engrenagens ainda quebradas ou ausência dessas engrenagens que fazem com que essa roda não esteja girando de forma perfeita, né? Chega uma hora que ela quebra esse processo porque não tem essa apropriação. Eu digo isso porque, como você sabe, a gente teve
tão além dessa experiência como gestor em alguns órgãos de cultura, também como empresário com alguns locais, né, como bar, como Barzinho, Boteco do Carmo, e que a gente pôde sentir na pele o que é isso. Né? É triste, é muito triste, é lamentável. Né? Lembro o Edgar Augusto Proença que diz: a gente só falta chorar quando a gente se depara com uma realidade de ter pessoas que têm um trabalho magnífico, pessoas que têm mais de 30 anos no mercado, pessoas que têm muita coisa gravada. Eu estou falando, vou dar um exemplo na música, também não vou citar nomes de amigos, porque eu acho que não é pertinente, mas a gente percebe que as pessoas não conhecem isso, Rodolfo. Conhecem mais os que estão aí na mídia de fora do que a sua produção local. Eu diria até, eu falo muito sobre isso, que a produção nossa, local, artística, ainda ela é muito erudita. Ela não é erudita do ponto de vista do processo criativo, ela é muito erudita do ponto de vista da distância com o público, essa falta de identidade com o público. Então, nesse sentido, a cadeia produtiva da cultura, na questão da geração econômica, ainda ela é muito complicada. Por outro lado, essa questão do que você colocou muito bem, esses espaços permanentes, que seriam os teatros, ou bares, ou restaurantes que tivessem um espaço mais adequado para esse escoamento, não dão o devido valor para que a gente tenha uma política de espetáculos em temporada, a gente tenha uma política, né, de locais que se identificam com determinados artistas, como nós já tivemos outrora em Belém. Isso, inclusive, já antecipando que na segunda-feira da semana que vem nós vamos estar batendo um papo com o Nadir Neves. Nadir Neves, para quem não conhece, é o dono da Pororoca, é um parceirão nosso, né? Mas o Nadir, eu estou lembrando e convidei o Nadir, porque o Nadir há 40 anos, Rodolfo, milita nessa área, né, de espaços noturnos, né, como espaço de dança, como hoje é a Casa da Seresta. E uma casa maravilhosa, né, que abre toda semana ao público que quer dançar, que quer jantar, que quer se divertir, entendeu? Mas que ainda é muito deixado, não é tanto usual do conhecimento do público. E o Nadir, há 40 anos atrás, em 1975, ele abriu a sua primeira casa noturna. Então a gente vai bater um papo com o Nadir sobre todo esse cenário da boemia, que Belém tem uma história muito íntima com a boemia, né? com os compositores, né? Com essa noite de Belém. Então, isso foi se perdendo ao longo do tempo, por uma série de questões, por uma falta de apoio, uma falta de incentivo do poder público, de uma questão da falta de segurança, que infelizmente também a gente passou por isso, que isso interferiu diretamente nessa cadeia produtiva, né? Bares e restaurantes que tinham espaços para dar para os seus artistas acabaram fechando as portas, e acabou que se ficou muito reduzido esses espaços para o escoamento dessa produção, que muitas das vezes é a subsistência desses artistas. Então, para além das expressões de rua, como teatro, a gente bateu um papo há 2 dias atrás com o Marco Maués, a gente falava sobre isso, né, que alguns segmentos da cultura, eles sobrevivem porque a sua arte, ela é uma arte de rua, né, e ela sempre é essa arte representativa, que ela está mais próxima do público. Mas existem algumas outras que precisam de uma certa estrutura, e aí os nossos teatros são super burocráticos para as pessoas conseguirem pauta, e não tem... a gestão dos teatros públicos, Rodolfo, só para a gente concluir, eu acho que ela é muito passiva, né? Ela aguarda muito que os artistas cheguem até ela, batam na porta, por vezes até com propostas indecorosas de cobrar pauta desses artistas. Não há uma cultura ativa, né, de criar uma política de ocupação sistêmica. Eu tenho essa minha visão, sou muito crítico em relação a isso. Né? Quando se lançam-se editais super burocráticos, com uma série de exigências, que você sabe que cultura popular, sabe, às vezes é aquela cultura que tem o conhecimento que vem de geração para geração, né, com conhecimento empírico,
popular de tradição, que é muito difícil quando encara com um instrumento burocrático para ter acesso a uma política pública. Que fato, Zé. E quando a gente pensa em política, né, a gente pensa em um processo que tem que ser permanente. Eu vou comentar um pouco sobre isso. O Silvio Amorim está conosco, o Marcelo Pamplona Faria, o Cláudio Lima também, o TJ Vilhena, acompanhando a Meu professora Ellen. amigo Tiago Vilhena, meu filho, Rodolfo, está fazendo aniversário hoje, professor Tiago Vilhena. Parabéns, Olha, filhão. parabéns aí ao Tiago Vilhena, a professora Ellen Monarque, a Márcia Freitas também acompanhando aqui. Tem uma pergunta, eu vou responder a pergunta aqui do projeto Fé SMAC. O esporte também pode ser Sobre considerado esporte. eu vou comentar sobre isso e vou falar da política de uma maneira geral, né? Vou encaixar nessa mesma discussão. O esporte, né, ele tem, tecnicamente, né, a sua subscrição, quando a gente vai estudar esporte no campo da educação física, pelos esportes em geral, eles têm essa característica de mobilização física, embora alguns deles tenham muito mais no aspecto intelectual, né? Então, por exemplo, o xadrez. O xadrez é um esporte, ele é essencialmente intelectual, que você trabalha com a sua mente, né? Só que a política de esportes, olha só, o Vitor Fleury está conosco aqui, um grande abraço para Grande você. Vitor Fleury. Grande amigo Vitor Fleury, grande abraço para você, Vitor. E, assim, o esporte, por exemplo, ele tem que estar também no escopo da política de um país, na política educacional de um país. Por exemplo, China, Estados Unidos, a antiga União Soviética, hoje principalmente na Rússia, elas têm o esporte com uma grande possibilidade de ascensão social, como a gente tem no Brasil também, só que no Brasil isso não faz parte de uma política. A gente depende de atletas que isoladamente têm um talento e se desenvolvem. O futebol, né? O tênis, o tênis é um esporte de elite, né? Então você tem, eventualmente, houve uma situação do Meligeni, o Guga, que foi o maior nome, né? E aí na Fórmula 1 é a mesma coisa, é um esporte mais... Automobilismo é um esporte ainda mais caro, então você depende, na verdade, de uma política educacional, né, de você forjar aquelas pessoas para desenvolver um esporte, e uma política de incentivo, bolsas de estudo, por exemplo, vagas nas universidades, você oferecer para quem desenvolve um projeto esportivo, para quem tem habilidades esportivas, um curso de línguas, né, um intercâmbio no exterior. O que a gente sobrevive aqui no Brasil são de experiências esporádicas, às vezes de empresas, né, por exemplo, empresas multinacionais que têm um braço aqui no Brasil e promovem uma ida de um projeto esportivo para o exterior. Ou de ações isoladas, ou de projetos, por exemplo, existe o projeto All Star Rodas, um projeto fantástico aqui do Pará, né, de basquete em cadeira de rodas. Já ganhou várias competições em nível nacional e também em nível internacional. Então, óbvio que o esporte ele tem que ser pensado como cultura, mas, acima de tudo, tem que ser pensado como educação, como um projeto maior, para falar exatamente do aspecto político, né? Independentemente das questões partidárias, que não são tanto o nosso foco aqui, a gente tem que pensar numa política pública permanente de incentivo à educação, à cultura e ao esporte. Qualquer processo, inclusive a economia, que é um dos pontos que a gente está discutindo hoje, ele depende de uma estrutura política. Depende de uma estrutura hierárquica, mesmo que hoje a gente fale muito nas organizações sobre o downsizing, né, que é o achatamento da pirâmide, mas você precisa ter a referência daquele profissional, daquele líder, daquele condutor daquele processo. Então é necessário que haja essa referência. É necessário que você tenha recursos disponíveis, né, que efetivamente você tenha uma política de recursos para que você possa desenvolver. Né? Quantos casos nós não vivemos aí de escândalos com confederações esportivas, pessoas que ficam 10, 20, 30 anos, até recentemente faleceu o Cloaraci Nunes, né, que até era paraense, né, e ficou por cerca de 30 anos à frente da CBDA, a Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos. Então, o esporte, a cultura e a educação, por muitos anos no Brasil, e isso é um processo sistêmico do ponto de vista negativo, foram relegados ao segundo plano. Então, o que é que a gente vê? São processos esporádicos, ou de um grupo empresarial que apoia determinada causa, ou um grupo de professores que desenvolve um projeto muito específico, mas a gente não vê uma linearidade, né? A gente não vê o esporte, a cultura e a educação como políticas de Estado, como nos Estados Unidos, como na China, como
na Alemanha, em outros países do mundo, que tem esses setores como estratégicos, por exemplo. Por que o Brasil nunca, ou pelo menos não tão cedo, vai ser uma potência olímpica? Respondendo a pergunta sobre o esporte, né? Porque não existe uma política de incentivo ao esporte. Você tem situações isoladas. Eventualmente, o vôlei de praia teve o patrocínio do Banco do Brasil. As competições de natação tiveram aí o apoio dos Correios, né, que são empresas estatais ou de economia mista. Mas você não vê isso. O Banco do Brasil, por muitos anos, realizou o seu circuito cultural, né? Você tem alguns bancos privados que geram, você falou de espaços permanentes, né? Que tem alguns espaços de visitação pública, mas são empresas privadas. Mas ainda assim, Zé, o que a gente observa é que é algo isolado e muitas vezes é vinculado a um interesse comercial específico. Bem, que seja esse interesse comercial, que haja esse interesse comercial, mas o importante é que o poder público dê as condições para que, mesmo que você tenha um interesse comercial, haja esse processo. O que não pode é ficar parado. O que a gente vê, no geral, é que, basicamente, as políticas educacional, cultural e de esporte no Brasil são processos que estão praticamente parados, ainda mais em um contexto de pandemia como esse que nós estamos vivendo. Eu estou lembrando aqui, Rodolfo, você está falando aí da questão das políticas de Estado de outros países, eu lembrei dos times de basquete das universidades americanas, né, que isso é uma fonte de negociação dos próprios alunos. Quer dizer, o aluno ele é transferido para uma outra universidade, para uma outra escola, em função do time de basquete daquela escola. Quer dizer, o esporte com a educação, eles trabalham totalmente juntos, né? Quer dizer, a educação investe nisso e vice-versa. E o aluno acaba tendo interesse, né, na educação, porque também ele vai ter incentivado, ele vai ter bolsa daquele time, né, de futebol americano ou de basquete, que são duas grandes referências americanas. Mas, enfim, foi só um exemplo que eu lembrei quando você estava traçando esse cenário do esporte, que ele também, junto com a cultura, são elementos de transformação. Eu até registrei aqui que eu acho até que o esporte hoje ele pode ser considerado um elemento de fomentador social ou de resgate desse relacionamento social que foi tão abalado por conta do isolamento tecnológico, principalmente no adolescente, né? Que acabou que ele, por uma série de interesses mais imediatos do celular, acabou se afastando um pouco dos esportes. Enfim, mas voltando à questão da cultura, Rodolfo, essa questão da falta de incentivo, não só do Estado, né, enquanto responsável também, né, pela manutenção de políticas públicas, ou pelo menos facilitador desse processo, porque também, se você não pode ajudar, não atrapalhe. Não é? Se você não tem como ajudar, pelo menos abre as portas e deixa que as pessoas usem. Eu acho que a gente falou sobre isso na live passada, que estão aí os teatros fechados. Eu estou falando no período da pandemia, que isso vai, infelizmente, a gente vai ver que vai continuar mesmo depois da pandemia. Fechados, sem estrutura, né, sem acesso. Então, já que o Estado não tem uma política pública definida para incentivar, para dar um aporte financeiro, pelo menos que os gestores abram as portas desses espaços, deixem que as pessoas se apropriem disso. Porque pelo menos se a gente tivesse, voltando à questão do ciclo da cadeia produtiva, se as pessoas começarem a perceber que esses espaços estão sendo utilizados, pelo menos, já começa a criar um movimento de incentivo ao artista. Não, eu vou pagar para assistir. E esse dinheiro é uma forma de as pessoas terem uma certa manutenção. Porque se você não abre as portas do espaço para dar vazão a isso, se você não incentiva, né, de alguma forma essa produção, porque não dá, tem custo para fazer uma produção, quer seja musical, de teatro, tudo tem custo, tudo precisa de custo. Mas se pelo menos eu tenho aonde escoar isso, eu posso conseguir patrocínio, enfim. Então a gente percebe que há essa necessidade também do Estado ter essa coisa de facilitador. Aí voltando para o mercado privado,
por osmose também a gente percebe que o mercado privado não tem esse interesse, porque também ele é vítima dessa ausência, ele é vítima dessa apropriação, mas também eu tenho uma lembrança de um espaço na cidade, de um restaurante na cidade, chamado Sabor da Terra, que na década de 80, na Doca, tinha uma relação íntima com a produção cultural dita mais popular. Você deve lembrar disso. Ficava na Doca, na esquina com Angelino Pimentel, se eu não me engano. Acho que era mais ou menos isso. Durante alguns anos ele ficou lá. E era uma aula, porque você tinha, ao mesmo tempo, um ambiente super confortável, você tinha um cardápio regional e o proprietário disso fazia uma aula de todas as expressões artísticas dos municípios do estado. Isso foi na década de 80. E não me lembro, desde que ele fechou, de nenhum outro na cidade que tenha tido esse tipo de apropriação das tradições de cultura popular, como o Sabor da Terra. Entendeu? Então também há essa miopia, Rodolfo. Há essa miopia, essa falta de visão. Porque se a gente também começasse a trabalhar isso com uma forma estratégica, a gente ia começar a gerar divisas, porque isso não é uma ação pontual. Se eu começo a incentivar no meu estabelecimento uma produção artística de música, de teatro, de dança, e se eu crio um pool, né, se eu crio uma cadeia de restaurantes e de espaços privados e públicos que tenham o escoamento dessa produção, aproveitando essa tendência da tecnologia, eu, por osmose, começo a transformar o estado dessa grande referência, Rodolfo. Está aí Fortaleza, está aí o Ceará, né, que a cultura é a grande referência desde que a gente pisa no aeroporto, ou no terminal, ou nas estradas, quando a gente começa a entrar no Ceará, entendeu? Quer dizer, a cultura hoje no Ceará é a grande geradora de divisas para o turismo, para a educação, para a cultura, gera divisas econômicas, escoa essa produção com grandes referências, lógico, na área do humor, mas tem essa sua apropriação. Sim. Quer dizer, o Estado se apropriou disso, né? E a comunidade apoiou isso, e os empresários se apropriaram disso, porque eles viram que isso é bom para eles, né? E alimenta a cadeia produtiva da economia daquele Estado. Eu estou colocando ele, como vários outros a gente tem também, né? Tem o Recife também, que tem uma apropriação grande com a questão cultural. E o Pará, lamentavelmente, a gente não cansa de fazer essa avaliação crítica. E na live com o Marton, a gente também fez essa referência, né? Com muita propriedade, o Marton foi porta-voz também do que eu estou falando. A gente vê essa ausência total, entendeu? Desse processo de formação, dessa consciência melhor do potencial da cultura. De fato. E aí, Zé, se essa apropriação ela não acontece, acaba se desperdiçando uma grande oportunidade de se atrair divisas, né? Você citou o caso de Fortaleza, de fato, há uma vivência, uma característica, a questão do humor, e também, por exemplo, dos shows culturais, dos artistas locais, da maneira como se fala, a questão do linguajar, porque cultura, linguajar, sotaque são sinais da nossa própria identidade. Exatamente. Uma das dificuldades da política cultural no Brasil é exatamente respeitar a sua própria identidade. Nós somos um país enorme, cada estado, na verdade, é como se fosse um país, pelas suas próprias características, somos uma federação, mas, acima de tudo, a gente precisava, e você falou em nível do Pará, que é a nossa demanda principal, é onde nós vivemos, onde efetivamente está tudo relacionado à nossa vida, às nossas famílias, né? De fato, falta uma apropriação maior, não só por parte das pessoas, mas por parte, efetivamente, do Estado, no sentido de fomentar e desenvolver um processo de uma maneira efetiva para que a gente tenha a nossa própria identidade e saiba embalar isso como um produto cultural. 30 segundos, Rodolfo Marques. Estamos concluindo mais esse papo. Muito obrigado a todos. Rodolfo, obrigado de coração. Até a próxima live. O cenário político vai dar o que falar, hein? Tamo junto. Vamos agendar o episódio 3. Tchau, tchau, irmão. Obrigado a todos. Boa tarde. Tchau, tchau.